Oi, quinto ano, mais uma aula, aí ainda em videoaula. A minha torcida é que breve a gente possa estar juntos fisicamente. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando continuidade ao que a gente pode. Hoje ainda estamos diante da videoaula aí no YouTube. Eu vou fazendo os vídeos e fornecendo a vocês. Eu espero que vocês estejam seguindo o roteiro de estudo direitinho e se preparando, porque, como a gente falou desde o início, não é momento de férias, não é momento de diversão, muito pelo contrário, né? É um momento em que a gente tem que ficar em casa e para a gente não ficar aí ociosos nas nossas casas, a gente utiliza de meios como esses para levar ensinamento a vocês e vocês, então, estão dando continuidade aos estudos de vocês. Tem uma novidade boa para dar a vocês, que é o nascimento da tão esperada Elisa. Elisa chegou, a Pro Raquel tá bem, a Elisa tá bem, graças a Deus. Que nós possamos aí colocá-las nas nossas orações, lembrar de estar sempre orando pelas duas, né? Para que Deus possa abençoar e livrar de todo mal. Quero pedir a vocês que peguem o módulo de vocês, para a gente fazer a nossa correção da página 54. Deixa eu só me organizar aqui. Página 54, 55, sobre polissemia. E depois a gente vai para a onomatopeia. Página 56 e página 57. Combinado? Só que antes, vamos para a revisão. É rápida. Vamos lá. Polissemia. Poli vem de vários, muitos. E semia de significados. Então, a gente compreende que polissemia são palavras que têm vários significados, ou que têm mais de um significado. Tudo bem? A gente vai para alguns exemplos que vai trazer mais clareza sobre polissemia. Vamos lá para o primeiro exemplo de polissemia. A loja fechou para balanço. Balanço aí, esse balanço interno, contabilidade da loja. A segunda frase. A menina caiu do balanço. Então, a menina estava balançando em um objeto, em um brinquedo. E ela caiu desse balanço. Então, outro significado. E o outro, Maria tem um bom balanço. Ela é uma boa dançante. Ela dança bem. Então, a gente tem aí o significado de balanço para a loja, que é um balanço interno, um balanço financeiro. Um balanço, que é um objeto, um brinquedo da menina. E um balanço que é o balanço da dança de Maria. Então, a gente tem 3 exemplos da palavra balanço, o que torna a palavra polissêmica. Então, é um exemplo de polissemia. Agora, a gente vai para outro exemplo de polissemia, a palavra janela. A primeira frase está: a janela está fechada. Essa janela aí é a janela do quarto, está fechada. A segunda é, Maria está com a janela nos dentinhos. Provavelmente ela arrancou os dentinhos e está aí sem os dentinhos. Então, essa janela é a janela dos dentinhos de Maria. E a terceira frase, há uma janela de oportunidades. Há várias oportunidades. Então, a gente tem aí a palavra janela, escrita de forma igual, mas com significados diferentes. Tudo bem? Então, o que a gente entende de polissemia? Polissemia é uma palavra que vem ter vários significados. A Pro deu exemplos aí para vocês durante a revisão. Então, a gente entende que lá na página 54 tem um lembrete. Chama-se polissemia. A característica de algumas palavras ou expressões assumirem mais de um significado. Então, às vezes, essa palavra assusta, porque a gente não é uma palavra que a gente vê todo dia. Polissemia, esse assunto vai ser complicado. Não é. Só é complicado o nome. Mas o conteúdo é fácil. O que é a polissemia? São palavras que têm mais de um significado. Então, vamos para a nossa atividade, página 54. Número 1. Numere as frases de acordo com cada significado das palavras a seguir. Nós temos aí a palavra forte, que é um adjetivo. Aí tem 3 significados para a palavra forte. A primeira é que tem força, que tem vigor. Uma pessoa forte aí de malhar, de força física. A segunda, que tem muito poder, é um poderoso.
Quando a gente fala assim, aquela pessoa é forte na política, a gente está falando que ela tem poder, um poder maior. Quando a gente fala que aquela pessoa é rica, ela é forte financeiramente. A gente está falando que ela tem um poder aquisitivo bom, então ela é poderosa. Terceiro ponto, forte que está além do normal. O sol está muito forte, o calor está muito forte, está muito frio, o frio está muito forte. Então, nesse sentido. Aí tem 3 frases e a gente vai enumerar de acordo com o significado que a gente viu. A primeira, João tem mãos fortes. Essas mãos fortes de João quer dizer a força e vigor dele. Então, o primeiro quadradinho vai ser o número 1. Você vai colocar o número, tá bom? O quadradinho 2 está falando assim, o sol está forte. Esse forte é o forte do número 3. Que vem falando que está além do normal, quando está muito quente nesse caso. O sol está muito forte, então o sol está muito quente. O exército mais forte venceu a guerra, o exército mais poderoso. Então, primeiro quadradinho vai ficar 1, 3 e 2, tá bom? Agora, passageiro, substantivo 1. Pessoa que viaja no veículo. A gente tem um passageiro aqui dentro do ônibus. Então, é esse passageiro. E 2, adjetivo, de pouca importância. Passageiro, uma coisa que vai passar. Vai ser passageiro, não tem muita importância. Agora vamos para as opções. Nas tardes de verão, as chuvas passageiras que estão passando. Então, é de pouca importância. Número 2. Os passageiros do ônibus estão cansados, foi o que eu falei agora. Então, é o passageiro número 1 aí, a pessoa que está viajando, um passageiro. Agora, o outro quadradinho. Esse sentimento é passageiro, é de pouca importância, vai passar. Então, essa questão aí do passageiro vai ficar 2, 1, 2, tá bom? Espinha, página 55. Espinha, substantivo. Série de ossos encaixados que forma coluna vertebral. Quando a gente fala, ai, que dona espinha. É esse número 1. Segundo ponto de espinha. Cada um dos ossos finos dos peixes. Engasguei com a espinha de peixe, quando a gente está comendo um peixe. É essa espinha aí que a gente está falando. Pontinhos vermelhos inchados que aparecem na pele, principalmente na do rosto, que pode ter diversas causas. Olha o tanto. Espinhas. Essas espinhas aí está falando de espinhas do rosto, da pele. Vamos lá enumerar os quadradinhos. Este lado do meu rosto tem mais espinha do que o outro. Então, está falando da espinha 3 aí, do pontinho vermelho. Ao comer esse peixe, tenha cuidado com as espinhas. Aí, número 2, né? Deu uma cabeçada e quebrou a espinha. Tá falando aí de quê? Nesse sentido, tá falando da espinha da coluna vertebral, tá bom? O outro quadradinho. A espinha dorsal é o eixo central do corpo, responsável por sustentar a nossa posição em 2 pés. Tá falando também da espinha aí da coluna vertebral. Então, a questão da quadradinho de espinha vai ficar 3, 2, 1, 1, certo? Folha, substantivo, parte da planta responsável pela fotossíntese. 2, um pedaço de papel. 3, parte móvel de porta ou janela, tá bom? Primeiro quadradinho aí de folha. Pegue uma folha para escrever seu texto. Estou falando de que folha quando eu falo para vocês? É a folha lá da árvore da fotossíntese? É a folha que quer dizer a parte de uma janela? Não, folha de papel. Segundo quadradinho. A folha dessa árvore é muito escura. Estou falando da folha da planta. Então, número 1. Feche a folha da janela, pois está ventando muito. Então, estou falando da parte da janela, parte do móvel da janela. Então, parte de folha aí vai ficar 2, 1 e 3, certo? Carteira, substantivo, é a bolsa usada para guardar documentos ou móvel da sala de aula destinado à escrita do aluno.
Aí tem 2 pontos. Arrume sua carteira antes de ir para o recreio. Tá falando do móvel da sala de aula, né? E agora segundo quadradinho de carteira. Perdi minha carteira na pracinha. Aí tá falando de carteira pra gente guardar aí dinheiro, documento. Então, carteira vai ficar 2 e 1, certo? Aí a gente vem pra onomatopeia. Aí a gente vai pra revisãozinha de onomatopeia e volta pra correção, tá bom? Então, a gente vai agora para as onomatopeias, que é essas imagens aí que a gente encontra nas histórias em quadrinhos, que nos faz entender o que está acontecendo naquele momento. É essa imagenzinha aí, com essas letras, que faz nos compreender a ação de que o personagem está fazendo. Por exemplo, quando a gente vê Smack cheio de coraçãozinho, todo rosinha, a gente já entende que foi um beijo. Agora a gente vai para exemplos dessas onomatopeias que nos faz entender o que a pessoa lá na história em quadrinho está fazendo, tá bom? Nesse primeiro quadradinho aí, a gente já vê pela afeição, junto com o som, de que a pessoa ela está nervosa, está roendo as unhas, glup, 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 de nervosismo. A segunda imagem, nhaque, a gente já entende que ele está mordendo o sanduíche aí. A terceira imagem, a gente vê aí uma pessoa com frio, brrr, no caso ela está tremendo de frio. E a quarta imagem é alguém que está choramingando, chuf, chuf, como se fosse um choro leve, tá bom? Agora aí, nessa primeira imagem desse quadrinho aí embaixo, você vê que uma pessoa está com raiva, está muito enraivada e ela está saindo correndo, parece que vai bater em alguém. Então, o barulho só, o letreiro do grrr só confirma que ele está com raiva e que ele vai correr. A outra imagem é de alguém chorando desesperadamente. Buá, buá, buá. Um choro contínuo. E a última imagem é de alguém que está comendo compulsivamente. Chop, chop, chop. Comendo aí muito. A página 56 e 57 é a atividade sobre onomatopeia que a gente vai corrigir, tá bom? Primeira questão. Releia este detalhe de um quadrinho. Aí tem a moça lá daquela história em quadrinho que a gente viu que ela tá comendo. Visivelmente ela tá aí com um garfo, com a faca. A gente viu que ela estava num restaurante e tem um barulho. Nhaque, nhaque, nhaque. O que a mulher está fazendo? Comendo. Isso é muito claro. Letra B. Que som ela está representando por nhaque, nhaque, nhaque? E a gente ainda vê que a boca dela não está nem fechada, nem está conversando. Está meio para o lado, como se ela estivesse mastigando. E esse som complementando aí é o quê? É o som da mastigação, tá bom? Onomatopeias são palavras que representam diversos sons, como de alguém comendo, batendo a porta, chorando. Nas histórias em quadrinhos, nas quais os textos escritos são curtos, as onomatopeias ajudam a compor as ações da história. Nas imagens a seguir, usem canetinha para acrescentar onomatopeias adequadas às ações das cenas. Se necessário, pesquise em quadrinho, mas acho que não vai ser necessário. A primeira imagem que a gente vê no livro é de um trovão. Então, qual é o barulho que o trovão faz? A gente só vai fazer aqui qual o barulho. Você pode botar aí, cabrum, que a gente entende que é o som de um trovão, de um relâmpago, certo? A segunda imagem é alguém malhando. Tá vendo que ele tá com a fisionomia aí de que tá pegando peso, então tá se esforçando, então ele tá forçando. Então o barulho é esse, de força. Tá bom? A terceira imagem é o barulho de que alguém caiu na água. Tch, bum. É um barulho de água. Vocês vão tentar fazer aí algum ruído de água. Tibum, por exemplo, né? Tibum, quando alguém cai na água. Tem aí os jogadores, estão jogando, só que eles bateram um no outro. Então vai ser isso mesmo, o barulho de bater um no outro. Ou paf, bateu, tá bom? Página 57. Recursos visuais.
Em histórias e quadrinhos, é comum o uso de alguns recursos visuais para indicar movimentos dos personagens. Circule as linhas nas imagens a seguir e identifique o movimento representado. Quadrinhos, aí tem o movimento de... O primeiro, tem um movimento, a gente já sabe o que ele está fazendo, porque também ajudou aí a primeira questão da página 56. Mas a boca dele, junto com esses negocinhos aí, que faz com que a gente entende que esse movimento que ele está mexendo, ele está mastigando. Então, esse primeiro quadrinho, movimento de mastigar. O segundo, quando ele fez assim, ainda saiu um barulhinho, como se ele estivesse cuspindo. Então, movimento de cuspir. Esse terceiro quadrinho, ele faz e tem esse movimento de que ele está caindo para trás. Então, movimento de cair, de desmaiar, que foi o que a gente viu na história. Tá bom? Pronto, quinto ano. Desse jeito a gente completa aí as correções do plano de estudo de vocês. A gente terminou hoje polissemia e onomatopeia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Peço sempre dúvidas, me mandem no privado que eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.